agora eu quero ver, senhoras e senhores, você já ouviu falar da palavra mitomania? Necessidade compulsiva de mentir, né? Uma pessoa constrói uma fantasia na cabeça dela. E para conversar comigo, eu recebo o médico psiquiatra, Dr. Carlos Renato. Pode chegar. Tudo bem, doutor? E aí, Rodrigão, beleza? O senhor não pode mentir para mim, o senhor tá bem? Tô bem. Então tá bom, então tá bom. Vamos falar só a verdade aqui, Só né? a verdade, nada além da verdade. Com certeza. Tá Doutor, ótimo. mitomania, né? O hábito de mentir, criar fantasias na cabeça. Dá pra descobrir uma pessoa que mente bastante? Tem alguma coisa que eu percebo que a pessoa mente muito? Rodrigão, assim, do ponto de vista médico, psiquiátrico, pensando em patologia, em doença mesmo, né? Essa compulsão por mentir, a gente vai precisar da ajuda de pessoas próximas, né? Aham. Família, amigos, para trazer essa informação, confirmar essa informação, né? Porque muitas vezes o próprio paciente não traz para você. Espontaneamente ele não vai assumir que ele mente de maneira compulsiva. Né? Não, mas o paciente ele consegue mentir para o psiquiatra? Sim. Ele consegue, doutor? Com certeza. Meu Deus! É mesmo? Assim, as pessoas imaginam que a gente, como psiquiatra, a gente olha nos olhos, enxerga a alma da pessoa, vê o que ela está pensando. E necessariamente não, a gente não consegue identificar mentira. Nós não somos detectores de mentiras, né? Então, muitas vezes na consulta a gente precisa, além da nossa observação, a gente precisa do paciente colaborando, né? O paciente contando a verdade, o paciente trazendo informação de qualidade, né? Então, a gente precisa dessa atitude colaborativa do paciente. Eu tenho um questionamento, uma curiosidade. Bom, a gente é reflexo, né, dos nossos pais. Né? Se eu tenho um pai e uma mãe que grita muito, provavelmente eu vou crescer um adulto que tende a gritar. A criança, por que a criança lá pequitinha, ela já começa a mentir em algumas fases da vida dela, doutor? Porque o pai e a mãe criam mentiras para ela? Rodrigão, pergunta boa e difícil, né? Doutor, aqui, a verdade, hein, doutora? Ele aperta bem a gente, né? Rodrigão, a melhor maneira que a gente tem para explicar essas situações, os quadros de distúrbios mentais, de transtornos mentais, é que existe uma parte da própria biologia do indivíduo em que ele nasce com uma predisposição biológica e o ambiente alimentando muitos quadros que vão se apresentar ao longo da vida, tá? Então, hoje a gente imagina que o quadro de mitomania, ele está muito associado a transtornos de personalidade ou desvios de caráter, né? Então, por exemplo, a gente tem um transtorno de personalidade antissocial, que seria o sociopata, falando em palavras mais comuns, né? Então, é uma pessoa que mente de maneira recorrente para ela conseguir alguma coisa maior, né? Ela enganar alguém, conseguir alguma vantagem para si, algum dinheiro em algum esquema ilegal, escuso, né? Então, basicamente, a mitomania está sempre associada a alguma questão de personalidade, caráter, e isso vem do próprio indivíduo, biologicamente, então, desenvolvendo as características que ele herdou do pai e da mãe, quanto do ambiente que muitas vezes reforçou essa pessoa ser assim. Mas, doutor, por exemplo, eu ia no mercado com a minha mãe falava assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas ela falava a verdade, né? Ou ela fala assim pra mim, na próxima vez que a gente voltar aqui, eu compro pra você. Uhum. Ela tava me enganando, porque ela não voltou até hoje, ano que vem. Mas geralmente os pais fazem isso. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, entendeu? Então assim, é saudável isso? Na formação da criança? Olha, é difícil de eu te falar, né? A gente sabe que existem na nossa sociedade pequenas mentiras, né? Isso é diferente, talvez, da mitomania, tá? Diferente? A mitomania é um comportamento, né, reiterado. A pessoa não consegue, muitas vezes, sair disso. Ela repete, ela tem prejuízo, as pessoas percebem que o que ela está falando não bate com a realidade, né? Ou muitas vezes ela está falando aquilo só para alimentar uma fantasia grandiosa, tá? Eu acho que a comparação que você traz é talvez uma mentira inocente da mãe, né? A mãe está ali querendo... Não é nada nocivo. Exatamente. Ela não está ali querendo ganhar alguma coisa, provar alguma coisa para a criança, né? Ela está tentando, talvez... falar ali, filho, agora eu não consigo comprar, e para evitar maiores brigas da criança, ela vai por esse caminho, né? Doutor, outro questionamento também. Eu gosto muito de falar sobre mitomania, pessoal, porque eu acredito, né, que tem várias pessoas com esse transtorno perto da gente e a gente nem imagina, né? Mas assim, teve uma vez que uma pessoa contou, isso perto de mim, tá? Perto de mim. Contou uma história tão fantasiosa na cabeça dela, que daí eu falei, não tinha como. E aí é meio que tirar a máscara da pessoa. Fala assim, doutor, não é isso. Você está mentindo.
Quando você desmascara uma pessoa que cria todo esse mito, né, toda essa mitomania, ela pode ficar agressiva, ela pode partir pra cima de alguém ou não? Quando ela é desmascarada, quando você traz a verdade à tona. Sim, eu acho que ninguém gosta de ser contrariado ou contestado dessa maneira, né? Então, aquela maneira como eu falei, que normalmente pessoas que apresentam mitomania, elas têm algum problema, alguma questão no seu desenvolvimento de caráter, tá? Provavelmente são pessoas que vão reagir com mais impulsividade, tá? Isso pode ocorrer, Rodrigão, com certeza. Pode ocorrer, doutor? Pode. E, doutor, é verdade... Tem que ter jeito para falar, tem que ter jeito para contestar. Não, né? fala, você tá mentindo, né? Não, você tá mentindo, é mentira. Tem que comer pelas beiradas, né? Tem que não ir de frente contrariando assim. Tem tratamento. Sim, a gente imagina que se a pessoa quiser colaborar e ela procurar uma ajuda com psicoterapia, né? É mais através da fala, tá? Não é do ponto de vista medicamentoso, assim, uma questão com uma intervenção farmacológica. Seria acompanhamento com psicoterapia e a pessoa querendo buscar melhorar e sair dessa, né? Mudar a sua atitude, seu comportamento em relação a essa mentira compulsiva. Doutor, há um diagnóstico ou há uma análise que quem mente mais, né? Ou quem sofre mais de mitomania, o homem ou a mulher? Ou não, é independente do gênero? Não, eu não vou saber esse detalhe em relação ao sexo, tá? Uhum. Não vou saber com precisão te dizer isso. O que a gente sabe é que assim, a mitomania ela acompanha muitos quadros psiquiátricos de transtornos de personalidade, tá? Então, basicamente é isso que eu estou querendo casar aqui com você, né? A mitomania vem com um transtorno de personalidade narcísico, uma personalidade emocionalmente instável, uma personalidade antissocial. Então, essas características de personalidade podem trazer a mitomania carregando junto num quadro associado. Bom, o senhor falou sociopatia, né, no início, mas então quer dizer que o mitomaníaco, ele pode estar ligado ao narcisismo? Ele está ligado ao narcisismo? Sim, exatamente é isso que eu quero trazer para você, essa associação. Normalmente a mitomania ela vem acompanhada de algum desvio de personalidade. É o cara que quer levar vantagem, que sempre vai levar vantagem. Ele vai inventar uma história para levar vantagem. A pessoa está contando ali uma fantasia, ele está sempre querendo contar uma história de que ele foi bom, né? De que ele foi melhor que todo mundo, de que ele é mais que todo mundo, que ele viveu algo muito grandioso, né? Então sempre existe esse componente, talvez aí, narcísico, grandioso. Por aí é o caminho. Doutor, o trabalho do senhor é intenso, hein? Complexo, né? Complexo. Porque assim, eu não consigo acreditar, eu chego na minha terapia, eu faço terapia há 5 anos. E eu nunca fui no psiquiatra. Mas eu fico imaginando, eu vou chegar na minha terapia, eu não vou chegar lá para minha terapeuta e vou mentir para minha terapeuta, né? Só que isso pode acontecer, e acontece justamente também com psicólogos e psiquiatras. A pessoa fantasiar e contar mentira para vocês. Assim, esse é um desafio diário no consultório, tanto de psiquiatria quanto de psicologia. Você fazer vínculo com a pessoa e ela confiar em você ao ponto de ela te contando... Talvez, o enredo dela. Exatamente. A história de maneira talvez mais próxima do que ocorreu, tá? Esse é o grande desafio para ambas as profissões, com certeza. Não tem alguma coisa, doutor, que as pessoas que estão nos assistindo, né? Por exemplo, um filho, uma filha, uma cunhada, um cunhado, a mãe, um pai... Não tem algum sintoma, alguma coisa que dê um gatilho e fala, doutor, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar um psiquiatra. Tem algum indicativo que dá para perceber de forma imediata? Rodrigão, então a gente tem que imaginar a pessoa ao longo de uma linha do tempo. Né? Então, o que seria o mitomaníaco? Seria aquela pessoa que ao longo de vários dias seguidos, ao longo de vários meses, ele continua contando histórias fantasiosas, histórias muitas vezes para conseguir falar bem de si mesmo, né, de maneira grandiosa, tá? Então são as pessoas próximas que vão notando e percebendo isso, tá? Então basicamente você está me perguntando o que acionaria esse gatilho de percepção? É o comportamento. Tá? Então é o comportamento ao longo do tempo, ao longo das situações. Então em mais de uma situação ele apresentou o mesmo comportamento, né? Em mais de um contexto, mais de uma vez, há mais de um mês, há mais de um ano. Então conforme isso vai se tornando constante ao longo do tempo e dos contextos, isso vai reforçando a ideia de que essa pessoa próxima pode sofrer de mitomania. Gente, sinais aí, indicativos, né? Dicas preciosas. Eu conversei com o médico psiquiatra, Dr. Carlos Renato Periotto. Doutor, parabéns pelo seu trabalho e volto a falar, é um assunto complexo. Com certeza. É um assunto complexo. Uma vez me contaram que é o seguinte, uma pessoa que conta uma história com muitos detalhes, provavelmente ela está inventando. É verdade isso?
Não. Depende, né? A gente precisa sempre de mais pessoas para confrontarem ou contestarem para ajudar a gente a entender o que é verdade e o que não é. Porque assim, eu lembro muito bem, né, que alguém me comentou, mas assim, foi alguém da audiência que falou assim, cheguei atrasado no trabalho, doutor. Aí vai contar, porque eu parei na Zaran, o semáforo quebrou, tinham apenas 2 lâmpadas, vai narrar todas as características da cena. Riqueza, assim, né? De detalhes. Para tentar te convencer. Né? Exatamente, exatamente. A gente tem que acreditar, às vezes não acreditando, né? O caminho é por aí. Exatamente. Doutor, o senhor é muito bom, muito bom. Vai voltar mais vezes. Obrigado, viu? Um tá abraço. Bom? Obrigado pelo convite. Dessa entrevista, todas as respostas são verdadeiras. Sim. Abraço, doutor. Um abraço, gente. Abraço mais uma vez. Tchau, abraço, viu, doutor? E olha, pessoal, e esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.